Nós estamos vendo ali o gado, cerca de 25 cabeças de gado. E quando a gente dá um close aqui na vegetação toda seca, tudo seco, e o gado se alimenta de plantas verdes, e não é qualquer planta. Então nós podemos afirmar aqui com toda segurança que esse gado não está se alimentando, porque essas plantas são desprovidas de nutrientes, são desprovidas de substância para alimentar o gado. Plantas secas. E todos os anos acontece isso nessa área do Nordeste, que já é consequência da ação do homem. Essas plantas nativas têm um pequeno ciclo de vida, e mesmo que chovesse aqui o ano todinho, elas iam morrer, secar e morrer, esse pasto. Logicamente, com chuva, nasceriam outras plantas, ou seja, as sementes germinariam. Mas aqui passa pelo menos 6 meses sem ter água para germinar sementes. E se eu não tenho as sementes, se as sementes não germinam porque não tem água, não existe alimento para o gado. O gado é herbívoro. Aí existe pelo menos 30 espécies de plantas a nível de relva e gramíneas. E dessas 30 espécies, nem 3 fazem parte do menu do gado. Então, mais um inconveniente: criar gado num ambiente onde as plantas morrem durante 8 meses do ano. E além do mais, uma pequena porcentagem dessas plantas fazem parte do menu do gado. Então aí o gado vai ter que ser alimentado com ração comprada que vem de fora, por exemplo, das áreas do Brasil onde se produz alimento como soja, milho. Aqui não produz. Então é uma loteria. E normalmente essas pessoas que criam gado aqui, o chamado fazendeiro, tem terra, muita terra, mas como não tem alimento para o gado, eles não têm lucro na criação de gado, porque o gado não só precisa soltar no cercado e deixar ele aí ao léu. Precisa de tratamento, precisa de vacina, precisa de alimento, precisa de água que não tem nos açudes, secar os açudes. Então, são aquelas pessoas que não têm a criação de gado como uma fonte de sustentação. Ou seja, não precisa vender o gado, mesmo morrendo aí, eles fazem isso como se fosse uma vaidade: sou fazendeiro. Só que o gado está morrendo de fome e ele, para o gado não morrer, vai ter que gastar muito dinheiro. Um animal desse não sai por menos de 4 mil reais para o fazendeiro, porque ele tem que comprar muitas vezes até a água para alimentar o gado. E alimento principalmente na maior parte do ano. E até hoje o homem não conseguiu trazer uma planta que pudesse ser adaptada a essa situação climática nova que o homem mesmo criou. E se ele trouxer, por exemplo, uma gramínea dessa que é alimento do gado, lá nos desertos da África, onde chove no máximo 100 milímetros por ano, quando chegar aqui num ambiente desse, onde chove no mínimo 400 milímetros por ano, a planta vai morrer com tanta água. Então a planta escolhe o lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. Trazer uma planta de deserto para cá, ela não vai viver porque aqui chove demais. Enquanto que aqui está chovendo
cerca da metade do que era comum chover aqui há 30, 40 anos atrás, ou há 100 anos. Então, por isso, 90% das plantas nativas, e aqui nós não vamos se referir apenas às plantas que são alimento do gado, mas também arbustos e árvores estão desaparecendo daqui porque está chovendo apenas metade da chuva que caía aqui quando as plantas escolheram esse lugar para nascer e viver. E o resultado desse desastre. E como já disse em outro vídeo, foi a ação do homem. Então o homem deixou as condições aqui inadequadas para a manutenção da vida. E por isso, hoje o homem cria gado num ambiente desse, onde 6 meses do ano não tem comida para o gado, não tem pasto, não tem alimento, e ele tem que comprar a ração. Passa a ser uma vaidade boba. Mas o homem poderia mudar isso? Para o homem mudar, teria que captar e armazenar a água da chuva de forma científica. Sem perda, sem fuga, sem contaminação. Existe tecnologia para isso. Mas o homem ainda está naquela ideia de fazer açude, fazer barragem, barreiro e outras bobagens, obras inúteis da indústria da seca. De forma que na maior parte do ano não tem água aqui. 400 milímetros de chuva são 400 milhões de litros por quilômetro quadrado. E com essa água o homem poderia criar pasto, comida, alimento para o gado. E água para o gado beber. E a gente caminha aqui na cerca. E pelo terreno desmatado a gente vê que o homem não quer que isso aqui continue. Vai desaparecer. E ao desaparecer, as condições para se criar alimento aqui, porque aqui não se faz agricultura, e não se pode criar gado desse jeito, o homem vai desaparecer daqui também. É o que acontece, por exemplo, no deserto do Atacama. Que tem uma pessoa para cada 100 quilômetros quadrados. Aqui no Nordeste é pelo menos 100 habitantes por quilômetro quadrado. Lá é um habitante para 100 quilômetros quadrados, porque não tem chuva, não tem água, não tem vida. E a vida é o quarto elemento da natureza. Quero dizer, o vegetal é o quinto elemento da natureza. Quando alguém desmata dessa forma o vegetal, ele não quer vida aqui. Desaparece. Desaparece a vida. O vegetal é o quinto elemento da natureza porque ele é autótrofo, ele converte, ele sintetiza os elementos da natureza em matéria orgânica, vegetal, que é vida. E aqui nós chegamos na água do gado. Gado não tem, mas pelo menos o homem já conseguiu trazer essa água para cá, e a gente chama água, mas na realidade é água que nem passarinho pode beber. Salgada, vem de um poço tubular com 70 metros de profundidade. E quando o homem cavou esse poço, a água era mais ou menos doce. E hoje é salgada, e à medida que o tempo passa, vai salgando mais. Por quê? Porque a água não está recebendo suprimento de água da chuva, que é água doce. E toda a água da terra vem de um regime de chuvas. Então, inclusive, a água subterrânea tem que ter suprimento da água da chuva, que é água doce. E quem fazia o suprimento dessa água era por intermédio das raízes das árvores, com 20, 30 metros de comprimento, enfiada no chão, funcionava como um cano. E a gente sabe que as plantas tiram a água do chão por intermédio da raiz. Então a raiz é um fluxo permanente de água, a raiz das plantas. Então essa raiz das árvores funcionava também como infiltração
drenagem da água da chuva para suprir os lençóis subterrâneos e até criar. E a partir do momento como eliminou as plantas dessa forma, a água não vai entrar nesse chão, porque ele vai ficar mais duro ainda por conta do calor, do aquecimento do sol. Vai ficar mais rígido e vai zerar a drenagem de água, a infiltração de água da chuva. Então tudo aqui foi feito pelo homem. O homem se autodestruiu ao destruir as outras formas de vida. Os dias do homem numa área dessa, como a gente disse, que poderia chegar a 100 habitantes por quilômetro quadrado, vai desaparecendo. Nós temos aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, açudes que encheram com as chuvas de 2025 e nós estamos no ano de 2025 ainda e já estão secos. A água some, desaparece. Até essa água daqui, que não é água no estado do lixo, porque o homem não pode beber, e se beber vai destruir os rins. Embora o gado precise dessa água, porque no pasto que o gado come, no pasto natural, existem minerais, a exemplo do potássio, que estão em excesso para a alimentação do gado. Ia trazer danos à saúde do animal. E o cloreto de sódio é que vai fazer essa correção. Permitir que o animal se alimente de plantas que têm minerais em excesso para o seu metabolismo. Vai corrigir. Mas no homem não. O homem não pode tomar banho com esse líquido salgado. Se for lavar a roupa também não dá certo, porque o sabão não vai fazer espuma. Se for beber, vai acabar com os rins. É muito comum aqui na área do Nordeste esse sal na água. E o sal é da terra. Cloreto de sódio, cloro e sódio. É da terra, não é da água. A água da chuva é água doce. Mas tem muita gente aqui que bebe água de onde ela é saloba ou salgada. Ou bebeu, porque não tinha outra opção. E acabou com o rins. E aí está fazendo hemodiálise, que é uma máquina onde o elemento vai para lá para passar o sangue, fazer a filtragem do sangue para não passar corpos estranhos, já que os rins não estão funcionando e os rins são filtros. Então tudo por conta do sal dessa água, que a gente chama de água para não tirar o sentido do nosso trabalho. Mas é água que o ser humano não pode beber, não pode tomar banho, não pode lavar roupa, porque é salgada. Enquanto que alguns animais, como a gente disse, que são herbívoros, tem que ter essa porcentagem de sal, que aqui vai na bebida. Tem que ter, por conta do excesso de alguns minerais no alimento, ou seja, na ração, na gramínea, que tem que ter o equilíbrio, porque a vida é uma questão de equilíbrio. Mas não são todos os animais que necessitam dessa correção. Alguns animais herbívoros podem comer tranquilamente essa ração, esse pasto, que não é desequilíbrio de minerais no metabolismo daquele animal, mas no bovino sim. E por isso o bovino tem que ter uma certa porcentagem de sal, que no caso aqui vai na água, para poder corrigir o excesso, a porcentagem de minerais que tem, de determinados minerais que tem que ser corrigido com a presença do cloreto de sódio. Isso é o que se sabe. Mas a gente sabe, por exemplo, que tem até em outros países do mundo, existem pássaros que precisam comer sal. Aí tira o sal da terra. De alguma forma eles conseguem instintivamente descobrir que em determinado solo existe sal, cloreto de sódio, e vão colher aquele barro, tirar um pouco daquele barro, a argila, para poder controlar o seu metabolismo.
Mas a gente forma isso daqui porque isso aqui tudo é estranho. A água salgada aqui é estranha. Como a gente disse, é da terra. Não é da água da chuva. A água da chuva não tem sal. A água da chuva é molécula de água formada na atmosfera. E ela vem assim, da atmosfera para cá. Aí como a água é solvente, substrato da natureza, quando a água da chuva se precipita no chão, ela adquire uma molécula. Ou passa a formar uma molécula, onde a água é o elemento básico, que tem minerais. E como a gente disse, o sódio e o cloro fazem parte também, não só da terra, mas também das plantas. E do corpo dos animais também. Mas tudo na medida certa, no equilíbrio. O excesso ou a escassez do elemento é prejudicial à vida. Aqui nós temos também o sal, salitre, que é o nitrato de sódio, que é formado, o ácido nítrico é formado na atmosfera, é um gás. E é formado quando a fumaça das queimadas, por exemplo, de madeira verde, vai para o espaço sideral. Lá ela forma uma molécula, faz a aglutinação de outros gases, formando o ácido nítrico. E aí quando a chuva vem, reboca esse ácido nítrico para o chão, encontra aqui no chão, nas fumaças das queimadas, muito sódio. E forma o nitrato de sódio, que é o ácido nítrico. Então nós estamos vendo essa água roxa, ou marrom, como queiram, por conta da grande quantidade de minerais dissolvido na água que não faz parte da água, porque a água é substrato e solvente da natureza. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.